Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nessa quarta-feira. Agora menos de uma semana para reestreia, né? Para voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Terça-feira que vem no Newton Santos. Mas antes disso, tem algumas outras questões que geram uma expectativa mais imediata no torcedor do Fluminense. Sexta-feira tem a apresentação oficial, pública, maravilhosa, histórica no Maracanã de Thiago Silva, que ainda chega nessa quinta-feira, mas tem mudança em relação à chegada dele. Você que já está se programando para ir receber o Thiago Silva, fica ligado aqui, que eu vou dar detalhes para você. E também em relação ao adversário na Libertadores, né? A gente já sabe que o Grêmio venceu ontem à noite, então não definiu por enquanto o adversário do Flu. Vou falar sobre isso e sobre o clima quentíssimo no vestiário depois do empate contra o Juventude a partir de agora. Vem comigo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos mais de 31 mil inscritos aqui comigo, não custa nada. É 0800, clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like. É tudo de graça e você com like e inscrição me dá uma força muito grande aqui para o meu trabalho no dia a dia, tá bom, gente? Galera, como todo mundo já sabe, o Grêmio venceu ontem à noite pela Libertadores, né, no grupo C, grupo que está definindo qual será o adversário do Fluminense nas oitavas de final. A gente tinha um cenário de que se o Grêmio perdesse, ele estaria eliminado e o The Strongest já estaria definido como adversário do Flu na próxima fase. Pois é, não aconteceu porque o Grêmio venceu o jogo. Então continua indefinido o adversário, mas temos um cenário muito simples agora para o próximo sábado, que é o último jogo do Grêmio na fase de grupos. O Grêmio tinha jogos atrasados. Então, ele joga contra o Estudiantes, que já está inteiramente eliminado. O jogo vai ser no Brasil, vai ser no Couto Pereira. Vitória simples do Grêmio, né, que é o resultado mais provável, ele é amplo favorito para o jogo. Vitória simples do Grêmio, dá a ele a primeira colocação e bota o The Strongest em segundo lugar, que seria, então, o adversário do Flu nas oitavas de final. Se houver empate em 0-0 ou 1-1, o Grêmio fica na segunda colocação. E aí seria o Grêmio o adversário do Fluminense. Se o Grêmio perder, também fica em segundo e seria o Grêmio o adversário do Fluminense. Então o cenário é muito simples. Vitória do Grêmio ou empate em pelo menos 2-2, o Grêmio é o primeiro e aí o The Strongest é o adversário do Fluminense. Eu acho que é o mais provável de acontecer, porque o Grêmio vai ganhar o jogo, né, gente? Porque o Grêmio poderia querer escolher adversário e resolver, de repente, facilitar o jogo para ficar em segundo e enfrentar o Fluminense, por exemplo, para fugir da chave lá onde está o Flamengo, onde está o Palmeiras. Poderia acontecer isso. Porque se o Grêmio for o primeiro colocado, ele enfrenta o Peñarol, né? Se for o segundo, enfrenta o Fluminense. Não acho que seja vantagem, porque ele tem na frente, no lado do Fluminense, tem o Atlético Mineiro, tem o River Plate, tem o próprio Fluminense. Então, na minha opinião, o que vai acontecer é o Grêmio jogar uma partida normal, vai vencer o Estudiantes, vai ficar em primeiro na chave e vai ser The Strongest, o adversário do Fluminense nas oitavas de final. É aguardar para ver no próximo sábado. Gente, Fluminense retomando, né, os trabalhos nessa quarta-feira para o jogo da próxima terça no Brasileiro contra o Botafogo. Foram 3 dias consecutivos de folga, né? Essa tarde o time volta a treinar no CT Carlos Castilho. O Diniz tem alguns pepinos aí para descascar, né? Germancano, como eu trouxe a informação ontem aqui, tem uma lesão na coxa, vai ser feito um exame nessa quarta-feira. E dependendo do resultado do exame, a gente vai ter uma ideia melhor se ele vai poder jogar semana que vem ou não, né? Vai ser feito um exame de imagem. A princípio, ele não preocupa tanto, mas lesão muscular, meus amigos, dependendo do grau, pode sim tirá-lo do jogo da próxima semana, porque ele está em tratamento. Hoje já é quarta-feira. Ele tem que estar bom para voltar para o campo e retomar ritmo de jogo, retomar a parte física. Então, eu não tenho tanta certeza de que ele vai poder jogar na semana que vem. Ainda que a lesão não seja nada grave, não seja nada tão complicado. Mas hoje já falta menos de uma semana. E, repito, ele tem que voltar a campo, recuperar a parte física, recuperar ritmo de jogo. Não sei se até terça vai dar tempo ou se, de repente, o Diniz vai optar por uma formação sem o Germancano, por exemplo, com o Marquinhos, com o John Kennedy na frente e com quem mais? Porque o Arias não está mais, galera. Só para lembrar aqui, só para dar uma má notícia para vocês, desculpa, tá? Mas John Arias já foi servir a seleção da Colômbia na Copa América. Então o Diniz vai ter que criar um novo time, uma nova escalação que vai durar
um tempo, né? Porque até o Arias voltar serão pelo menos 9 ou 10 rodadas, então ele vai ter que inventar uma nova escalação que muito provavelmente, né, deve ter Marquinhos, deve ter John Kennedy ou o Cano quando estiver disponível e o Keno na outra ponta, porque a gente vai ter que se virar sem o Arias por algum tempo, por algumas semanas, e se Deus quiser o Arias ainda volta para o Fluminense, né, galera? Porque tem um problema da janela aí, tem gente com medo dele nem voltar, dele acabar sendo negociado durante essa janela, enquanto estiver servindo a seleção colombiana. Bom, e ainda sobre o time, hein, galera? O clima esquentou muito depois do jogo contra o Juventude, né? O empate em 1-1, lá no último sábado, aquele resultado realmente que absolutamente não estava no script, não estava no orçamento de pontos do Fluminense, né? Inaceitável, ainda mais na forma como aconteceu, né? Com um gol entregue, mais uma vez uma saída de bola mal feita, né? Acabou sobrando para o Fábio, mas a culpa é da saída, eu já falei dessa saidinha burra aí. Mas enfim, e o clima esquentou muito no vestiário, de cobranças, de acusações para lá e para cá. A notícia foi trazida pelo meu amigo Vitor Lessa, lá no canal do Lessa, e eu apurei, confirmei, chequei, e é mais ou menos o que disse o Lessa, né? O clima pesou muito, foi até um pouquinho acima do tom do que o Lessa trouxe ali, pelo que eu apurei. A coisa ficou realmente feia em termos de discussão, em termos de cobranças, foi muito quente, de fato, o vestiário do Fluminense depois do empate contra o Juventude. Achei ótimo, né? Eu achei ótimo que isso tenha acontecido. Ninguém quer ver troca de agressões, né? Nada de vias de fato, e não aconteceu nada disso. Também apurei, né? Teve agressão? Não teve. Ficou a coisa muito quente, né? Na base da discussão, na base das cobranças, realmente, mas ainda bem que isso aconteceu, né? Eu ficaria muito preocupado se não tivesse acontecendo algo assim, se a postura fosse de abatimento, né? Ou de, tá tudo bem, no próximo jogo a gente recupera, vamos continuar trabalhando, a torcida tem que comparecer. Claro que se fala da torcida também, né? Estão vaiando para chuchu aí, mas na verdade não vem ninguém, é tipo isso. O que, obviamente, é uma acusação ou é uma referência à torcida inaceitável. Eu já falei sobre isso também, sobre o Eduardo Barros. A torcida não tem nada com o desempenho do Fluminense. A torcida ajuda, a torcida está ali para assistir, para julgar, para torcer, né? E para cobrar, quando precisar cobrar. Agora, o Fluminense não pode depender ou não pode ter o seu desempenho condicionado ao comparecimento da torcida. Até porque é muito possível que num próximo jogo, a continuar assim, na próxima vez não tenha 21 mil, tenha 5 mil, tenha 8 mil, e não estaria nada de errado aí. Não haveria nada de anormal nisso. O torcedor, ele comparece quando se conecta e quando acredita e confia num time. Algo que está muito difícil de acontecer nessa temporada de 2024. Mas então o clima esquentou, eu acho que a chacoalhada, a cobrança faz parte, é necessária e muito bem-vinda num momento como esse. O Fluminense precisa reagir e é bom que os jogadores, a comissão técnica, todos eles tenham noção da grandeza e do quanto é insatisfatório, do quanto é inaceitável que o Fluminense empate com o Juventude no Maracanã. Tá bom, gente? Vamos falar de Thiago Silva? Pois é, o cara chega nessa quinta-feira, portanto amanhã ainda, mas nesse momento houve uma alteração em relação à chegada dele, em relação ao horário. O Fluminense divulgou, né, que o jogador não vai mais chegar, como estava previsto, está aí na tela, na matéria do Netflu, estava previsto para chegar às 10 da manhã, mais ou menos 10 da manhã no aeroporto internacional. O Fluminense emite comunicado sobre adiamento da chegada de Thiago Silva. Adiamento no caso de horário, né, gente? Ele teve um imprevisto e não desembarcará mais às 10 horas dessa quinta-feira. Está aí a foto do Thiago Silva. E aí tem aqui o comunicado que eles enviaram para a imprensa, tá? Que o Netflu publicou. O voo do zagueiro Thiago Silva não chega mais às 10 dessa quinta. O novo horário será informado em breve, depois que forem solucionados os problemas de logística do jogador e da família dele. Pois é, gente, eu fui atrás da informação e realmente, por enquanto, não há um novo horário. Mas o que dá para eu dizer para vocês é o seguinte: quem está se programando para ir receber o Thiago Silva no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde ele vai chegar, vai desembarcar, vai para o Salão Nobre do aeroporto, né? Do aeroporto, Salão Nobre não é o do Fluminense não, tá, galera? Então lá no aeroporto ele vai para o Salão Nobre, de onde vai ter um local onde os torcedores vão poder ficar aglomerados, mais ou menos próximo a ele, e ele vai acenar, talvez fale algumas palavras para os torcedores, muito provável isso, vai acenar para os torcedores, vai estar ali disponível para a imprensa fazer imagens dele, né, filmar essa chegada dele, mas ele só deve dar declarações, entrevistas mesmo, no dia seguinte, na próxima sexta-feira, na apresentação à noite no Maracanã, com mais de 50 mil tricolores presentes. Então, se você está se programando para ir às 10 da manhã no aeroporto, dá uma segurada, porque durante o dia o Fluminense, obviamente,
vai reconfirmar, vai trazer novas informações sobre o novo horário previsto para a chegada dele. Nesse momento, não é mais de 10 da manhã. Então, cara, dá uma segurada para você saber que hora você tem que ir lá para poder acompanhar a chegada do monstro voltando ao Fluminense, para quem sabe encerrar a carreira no Flu e quem sabe conquistar novos títulos aqui nesse finzinho. E o Thiago Silva está jogando muita bola ainda, eu acho que dá para acreditar que ele vai dar um grande ganho de qualidade à zaga do Fluminense ainda nessa temporada de 2024, tá bom? Gente, e aliás, falando em Thiago Silva, deixa eu mostrar para vocês o que o Fluminense publicou, né? Tenho duas coisinhas para mostrar para vocês mais aqui, galera. O Fluminense publicou um vídeo, tá aqui, ó, em que ele fala, ele gravou isso aqui antes do anúncio da contratação dele, gravou isso lá em Londres, olha o que ele fala, inclusive, sobre dois grandes amigos que ele tem hoje dentro do Fluminense. Vamos lá. Sim, Marcelo é um cara especial na minha vida, assim, né? Acredito que eu seja na dele também, né? E assim como o Marcão, foi uma conexão muito rápida. Marcelo muito jovem, vindo da base, né? Com o Lene, enfim, subindo profissional, fazendo alguns jogos, mas a nossa conexão é muito legal, muito boa. E eu tenho um carinho especial por ele e pela família. E com certeza, quando ele ficar sabendo do anúncio da minha volta, ele vai ficar feliz, assim como eu tô. Aí, ó. Vou continuar vendo o Marcelo. Tá todo mundo já aqui nervoso, cara. Ô, Marcelo, tô mais nervoso. Eu fiquei nervoso também. Aí, ó. Olha quem tá geral, olha aqui, ó. Esquece, maluco. Sim, Marcelo é um cara... Pois é, tá aí, né? Essa conexão que existe entre o Thiago, o Marcelo, o Marcão, vai ser uma grande reunião de amigos, né? Um revival que eles vão fazer no Fluminense. Acho que vai dar samba essa química entre eles. E galera, vou mostrar mais um post da rede social do Fluminense de hoje, aqui do Twitter, do aniversário do grande Edinho, um dos grandes zagueiros da história do Fluminense. Edinho faz aniversário nesta quarta-feira. Parabéns, guerreiro. Tá aí o Edinho na tela. Para quem não conhece, para quem é mais novo, para quem não se lembra, né? Muita gente tá aqui, obviamente conhece o grande Edinho. Tá aqui, ó. Ele tá homenageado todos os dias aqui no meu cenário. Tá aqui o Edinho segurando o troféu do título carioca de 1980. Do lado dele aqui, ó. Esse aqui é o Tadeu, né, que tá sem camisa, zagueiro de 80, e do outro lado ali tá o Zezé, ponta esquerda, segurando junto com o Edinho esse troféu de campeoníssimo de 1980. Parabéns ao Edinho, um dos grandes jogadores que eu vi com a camisa do Fluminense em todos os tempos, né? Eu nasci em 1970, mas de lá para cá, dos que eu vi, Edinho foi um dos grandes. Faz 69 anos nessa quarta-feira. Hoje ele trabalha como dirigente lá no Tombense, em Minas Gerais. Parabéns para ele. E fica aqui a nossa homenagem. E um obrigado a todos vocês. Galera, larga o like, se inscreve no canal e comenta. Você lembra do Edinho? Pois é, comenta aí. Um abraço, valeu.